O que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus? Qual é a atitude de um homem segundo o coração de Deus? E no dia de hoje de uma mulher também segundo o coração de Deus. Qual a atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Vamos ver aqui na Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 17. Vendo Davi ao anjo que faria o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, estas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Aqui nesse contexto, Davi, o rei, ele tinha recenseado o povo, tinha pecado contra o povo. Porém, o Senhor mandou ele... o Senhor mandou ele escolher o castigo. E daí ele, muito esperto, ele falou: não, que o Senhor que me castigue conforme o Senhor queira, né? Obviamente ele sabia que Deus é misericordioso. Se fosse eu também escolher que Deus decidisse. Aí o Senhor mandou o anjo pesar a mão sobre o povo. Mas olha que interessante, Davi que pecou, só que Deus não castigou Davi. O castigo que Deus escolheu foi justamente pesar a mão não sobre o próprio Davi, mas sobre o povo. Então aprendemos também que a vida do rei Davi influenciava a vida de todos aqueles que eram, digamos, subordinados a ele, né? Que eram todo o seu povo, né? Porque ele era o rei. Naquela época era diferente, o rei ele era ungido, ele era como alguém especial. Realmente, literalmente, Davi aqui, ele era diferenciado porque ele pecando, ao invés de Deus tocar nele, Deus tocou no povo. Então isso mostra que a vida de um ungido, ela influencia uma nação, influencia o mundo. Amém? Só que daí, eu falei sobre o homem segundo o coração de Deus. Ele assume o erro. Davi, quando viu que o anjo estava pesando a mão contra o povo, ele assumiu o erro. Ele falou: não, foi eu que pequei, então sou eu que devo sofrer as consequências. Ele poderia ficar tranquilo e dar graças a Deus: não, ainda bem que Deus é o povo que está sofrendo, não sou eu. Mas é justamente isso que faz dele um homem segundo o coração de Deus. Ele assumiu o erro, ele falou: Senhor, pequei contra o Senhor, perdoa-me. Aí o Senhor mandou ele isso antes. O Senhor mandou ele escolher o castigo. Aí depois que ele viu que Deus, ele falou para Deus mesmo escolher o castigo, Deus escolheu pesar a mão sobre o povo. Aí ele falou: não, Senhor, tenha misericórdia do povo, fui eu que pequei. Então, um homem segundo o coração de Deus, o homem que serve a Deus de verdade, ou uma pessoa que se diz honesta, que se diz homem, que se diz mulher honesta, ele assume o seu erro, assume a sua responsabilidade. A gente quer justiça, as pessoas querem justiça para o próximo. Se ele errou, ele roubou, ele vai preso. Agora, vamos supor, se tem alguém na minha família que errou, que roubou, aí eu quero proteger. Se foi eu que errei, eu não vou assumir o meu erro. Então eu quero, quando a justiça é para o outro, aí eu quero. Agora, quando a justiça é para mim, aí eu escondo embaixo do pano. Então isso não é uma atitude de um homem de Deus, nem de ninguém, de pastor, de ninguém. A pessoa que se diz justa, que se diz honesta, que se diz o nome de Deus. Então essa é uma das características do porquê Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele reconhecia seu erro, e nesse caso aqui em especial ele teve misericórdia do povo, né? O povo estava sendo castigado por culpa dele. Ele falou: não, que seja eu, que a sua mão pese sobre mim, porque foi eu que pequei, não o povo. Atitude semelhante à atitude de Jesus, não é a tua. E Jesus é conhecido como o filho de Davi. Então ele veio da linhagem de Davi, não foi à toa. Amém? Era uma atitude parecida com a atitude de Jesus.
Então Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por essas atitudes, ele reconhecia o erro, assumia a sua responsabilidade, cuidava dos seus, cuidava dos pequenos, amém? O grande cuida do pequeno, o forte cuida do fraco, o que tem dá ao que não tem, amém? Deus abençoe e fique na paz. E que todos possam tomar esse exemplo, cada um assuma sua responsabilidade, seu erro, seja homem e mulher de Deus, amém? Não de aparência, mas sim, literalmente, de atitude. E não para aparecer, não porque alguém está vendo. Ainda que ninguém esteja vendo, seja um homem ou mulher de Deus. E também para ser um homem ou mulher de Deus, não importa se você é considerado cristão, batizado nas águas, vai para uma igreja, não importa. Quem você seja, onde você seja, se você é da pavilhada ou não, enfim, se serve religião ou não. A obediência a Deus é livre para todos. Não é especificamente para os que se dizem cristãos, amém? Uma vez você praticando esses mandamentos, independente de seguir alguma religião, você estará agradando a Deus, estará sendo um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Deus abençoe, glória a Deus, fique na paz. Curte, comente, compartilha.